Olá, pessoas lindas do nono ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Pode botar um sorriso no rosto aí, porque vamos aprender um pouquinho mais e você vai deixar de ficar confuso durante as aulas, ok? Estamos trabalhando o quê? Função quadrática. E hoje vamos trabalhar um ponto bem particular, bem especial e bem importante dentro da função quadrática, que é o ponto de máximo ou de mínimo. Já sabe o que é? Já sabe do que se trata? Então vem comigo, vamos aprender mais um pouquinho. Olha lá, objetivos. Utilizar a função quadrática para quê? Para que eu vou usar isso? Ela modela muitas situações e resolve muitos problemas em diferentes contextos. A gente vai construir gráficos de funções quadráticas e sem recursos digitais, sem dar o enter e pá, tudo pronto. Destacando seus pontos notáveis, então temos pontos bem importantes lá dentro. Identificar e calcular as coordenadas do ponto extremo do gráfico. Sim, nós teremos um ponto extremo, já vamos ver o que significa. Vamos pensar um pouco. Que tipo de situações do cotidiano podem ser representadas através de gráficos de funções quadradas? Eu falei que ela modela muitas situações em diferentes contextos. Mas quais? Que tipo de situações a gente pode representar? Já veio alguma aí na cabeça? Vai pensando. Gráfico de uma função quadrática. Então tá aqui o gráfico bem lindo, gente. Olha, é uma parábola. Olha que coisa mais linda do mundo. É sim, a parábola é linda. E o vértice está sobre um dos eixos de simetria, os pontos principais, né? E é responsável por inverter o sentido do crescimento. Então o vértice é aquele ponto extremo, ou lá em cima ou lá embaixo. E é exatamente nele que inverte o crescimento. Ó, ela está decrescendo, exatamente no vértice ela começa a crescer. Então a parábola não é nem crescente nem decrescente. Ela tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. E é exatamente no vértice que muda esse decrescimento para crescimento ou o contrário, certo? Por isso é um ponto notável, um ponto muito importante da nossa função quadrática. Olha aqui, ó. Quando ela está voltada para baixo, o vértice é um ponto de máximo, ok? É o ponto mais alto que a gente encontra lá na parábola. Quando ela está voltada para cima, o meu vértice será um ponto de mínimo, é o ponto mais baixo que ela atinge. Para baixo não tem mais nenhum, então por isso, ponto mínimo, ok? E é exatamente sobre o vértice que passa o eixo de simetria. Sim, porque a parábola é toda simétrica, ela tem um eixo e os pontos são equidistantes desse eixo. Ou seja, você dobra ela, uma carimba o outro lado. É legal fazer isso com uma folha, né? Desenha só de um lado, dobra ela, fica totalmente igual do outro lado. Então o eixo de simetria passa pelo vértice, ok? Assim podemos observar que o vértice informa um ponto de mínimo ou de máximo do alcance da parábola, de acordo com a concavidade, como vimos. Concavidade para baixo, ponto de máximo. Concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Vamos analisar uma situação para ver o que acontece? Em uma metalúrgica, o custo C em reais para produzir N peças de metal pode ser calculado por... E ele deu uma função quadrática aqui para a gente, ó, C em função do N, onde C é o custo em reais, então C é o custo para se produzir N peças. N é a quantidade de peças, tá bom? Para qual quantidade de peças o custo de produção é mínimo? Então eu tenho aqui o número de peças e o custo. Qual é a quantidade onde o custo, o C, é o menor possível? Como que eu faço para descobrir esse valor? Então, lembrando que a função é uma relação de dependência, nós temos que o custo depende da quantidade de peças produzidas, aqui representada pela letra N. Ou seja, o custo está no lugar de Y, o eixo vertical, e o N, que é a quantidade de peças, está no lugar do eixo X, que é o eixo das abscissas, o eixo horizontal, tá bom? Então, comparando com a forma geral, que é essa aqui, a x ao quadrado mais bx mais c, nós temos ali que a função custo apresenta um valor positivo para o coeficiente a. O a é aquele carinha que acompanha a letra ao quadrado. Então tá aqui, ó, 0,04 é um valor bem pequenininho, mas é positivo, tá bom? Então, logo, essa parábola está voltada para cima. Assim, através das coordenadas do vértice, obteremos os valores mínimos procurados. Se eu encontrar o vértice, eu tenho o valor mínimo que ele está buscando.
ok? Então, agora eu tenho o exercício 1, olha lá. Então, essa mesma situação da metalúrgica, com essa mesma função quadrática aqui, onde C representa o custo e N a quantidade de peças. Então, nós já vimos que para calcular o custo mínimo, eu preciso das coordenadas do vértice, que é o ponto mínimo. Então, agora eu vou dar um tempinho para você fazer continha aí, ver se faz, tá bom? Não fica me esperando e eu já volto só para corrigir. E daí? Conseguiu pensar em alguma coisa? Aí eu já dei pronto, né, gente? Eu já dei mastigada essa questão. Então, contou toda a historinha da metalúrgica, que C é o custo, N é a quantidade de peças, ele quer o custo mínimo, ok? Claro que é gastar o mínimo possível, não faz sentido para você? Faz, né? Então, toda essa produção está modelada nessa função quadrática
E para encontrar o custo mínimo, eu preciso encontrar as coordenadas do vértice. Será que as duas? A coordenada para x e para y? O que você me diz? Ou será que uma delas só basta para encontrar o custo mínimo? O que você fez? Se eu vou calcular o vértice, eu preciso lembrar da formulinha do vértice, ok? Então vamos lá. O que vamos fazer aqui? Vamos calcular o vértice, lembra dele? X do vértice e y do vértice. Cada um tem uma formulinha para a gente calcular. Então, x do vértice é o ponto médio entre os zeros da função. Por que isso? Eu não lembro da fórmula. Tem a fórmula? Tem. Mas e se eu não lembrar? Se eu não lembrar, eu preciso lembrar dessa outra informação. Como a parábola é simétrica, o vértice está exatamente no meio, o ponto médio entre as duas raízes. Então, se eu encontrar as duas raízes, o ponto médio já me dá a coordenada x do vértice. Então, eu não lembro da fórmula? Ok, resolvemos por esse método aqui, ok? Então, é isso que eu vou fazer. Peguei o custo, quero que ele seja mínimo. O mínimo é 0, porque negativo para um custo não faz sentido, é um custo mínimo, 0. Então, eu tenho essa equação aqui. Então, eu preciso determinar o x do vértice. Lembrando que nós esquecemos, não sabemos de outra forma de calcular, ok? Então, nós sabemos que o ponto médio entre as raízes vai me dar a coordenada do x do vértice, porque a parábola é simétrica, ok? Então, olha lá, para calcular nós precisamos lembrar de Bhaskara, ok? Como é que é Bhaskara, gente? Bhaskara, eu primeiro calculo o delta e depois eu passo para a fórmula. Professor, não dá na mesma? Claro que dá na mesma, entendeu? Dá na mesma. Só que ou você faz uma conta grandona, que assusta normalmente e daí a gente erra, ou a gente faz duas menorzinhas. Na prática dá na mesma, mas assim visualmente, na hora da conta, fica um pouco mais enxugado. Então fica melhor começar pelo delta e depois substituir o delta na fórmula. Então, bora calcular o delta. Como que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo ABC ali, preciso retirar os coeficientes, lembra? O A é o que está com a letra ao quadrado, o B é o que está com a letra simples e o C é o número que está sozinho, ok? Então lá, o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Pega a calculadora, né? Facilita a nossa vida. Menos 4 ao quadrado vezes 6, menos essa multiplicação toda aqui, ó, acredite, vai dar um número natural, lindo, 15, ok? 16 menos 15, nós conseguimos que o delta é 1. Ótimo, temos o delta, substituímos na fórmula de Bhaskara, tá bom? Ó, fica mais enxugadinho, ó. Menos o B, que é negativo, delta sobre 2 vezes A. Então, eu vou ter 4 mais ou menos 1 sobre 0,08. Acabou a brincadeira, né? Porque agora uma conta é para o mais, outra é para o menos e finish, tá bom? 4 mais 1, 5. 5 dividido por 0,08, 62,5. E o outro? 4 menos 1 dá 3. 3 dividido por 0,08, 37,5. Então, esses dois valores, gente, são os zeros da função. É onde corta no eixo x. Lembrando que eu quero vértice. Então, o vértice está onde? Está exatamente no meio. Olha que lindo, gente. Quem que está no meio desses dois números? 50. Professor, como é que eu faço para descobrir quem está no meio? Soma os dois e divide por 2, ok? Você encontra o meio. Então, nós já sabemos que o x do vértice vai ser 50. Então, para qual quantidade de peças o custo de produção é mínimo? Para qual quantidade de peças? 50 peças. Para 50 peças, eu vou ter o custo mínimo. Como é que eu tenho certeza disso? Porque eu encontro esse ponto de mínimo no vértice. Viu como tem muita aplicação? Bem interessante, né? Então, as raízes nos ajudam a determinar o ponto máximo e mínimo aqui para o eixo x, que no caso é o número de peças, ok? Entendeu? Muito bem, espero que sim. Valor de mínimo e de máximo de uma função quadrática. Então, conhecendo as coordenadas do vértice, aqui ó, o x do vértice e o y do vértice, podemos determinar qual o ponto máximo ou mínimo de uma função quadrática, ok? Então, bem importante, gente, o x do vértice está aqui, ó, ponto de máximo, ponto de mínimo. Aí depende da concavidade da nossa parábola, ok? Olha lá, essas coordenadas x do vértice e y do vértice também podem ser calculadas por uma fórmula. Então, lembrei da fórmula.
beleza, usa ela direto também. É uma segunda opção de solução. Então, não existe apenas uma solução. Você pode ter vários procedimentos que vão te levar à mesma resposta, tá bom? Então, ó, o x do vértice você pega menos o coeficiente b e divide por 2 vezes o coeficiente a. Só isso. E o y do vértice menos o delta, então a gente não vai ter como fugir, né? O delta vai ter que calcular, dividido por 4 vezes o a, tá bom? Então, se você decorar, lembrar dessas fórmulas, também você pode ir direto para elas. Aqui te dá a coordenada do x do vértice e aqui eu tenho a coordenada do y do vértice. Aí depende do que o problema está pedindo. Ele está pedindo a informação que está representada na horizontal pela variável livre ou a que está representada no eixo vertical, que é a variável dependente. Aí você calcula ou só o x do vértice ou só o y, tá bom? Agora eu tenho a questão 2. Questão 2 diz assim. Uma bola, já viram essas questões da bola, né? Uma bola é lançada de modo que a sua altura h em metros, t segundos após o lançamento, pode ser obtida pela função. Então esse lançamento da bola, ele foi modelado também por uma função quadrática. Tá aqui, ó, menos t ao quadrado mais 4t mais 6. Aí o que ele quer? De que altura essa bola foi arremessada, em qual instante a bola atinge a altura máxima, qual é a altura máxima atingida pela bola e quantos segundos após o lançamento essa bola atinge o solo. Não entendi nada. Respira. Respirou? Faz o desenho. Como é que é o lançamento de uma bola? Ok? Faz o desenho. É regido por essa função. Então dá uma olhada no desenho, o que é o que ele está perguntando. Aí você vai conseguir entender e transformar essas informações aqui nas informações puras matemáticas e saber calcular. Respira aí e faz, é bem interessante. Eu já volto.
Conseguiu? Gente, é super legal esse exercício porque ele é prático, ele é uma situação que realmente acontece e são informações coerentes que estão sendo perguntadas ali, né? A altura da bola, quanto tempo depois, qual a altura máxima, aonde que ela parou, onde que atingiu, qual a distância que ela foi lançada. Então, bem interessante. Então vamos lá, eu tenho uma função quadrática modelada, vamos para as perguntas, ok? Então na letra A, de que altura essa bola foi arremessada? A função, ela relaciona a altura em relação ao tempo. A hora que ela é arremessada, não é o tempo inicial? E tempo inicial para o movimento é o tempo igual a 0. Então eu quero a altura quando o tempo é 0. Pronto, só substituir o 0 na função quadrática, ó. Menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, mais 6. Fazer conta com 0 é uma beleza, né? Porque 0, 0, 0, 0, 6. Então ela foi lançada de uma altura de 6 metros. Então não é que nem, de repente, um míssil que você pega, um foguete que você lança do chão. Ela já foi lançada a 6 metros de altura, tá bom? Pergunta bem, qual instante a bola atinge a altura máxima? Opa, se ela está lá em cima, a altura máxima, qual o instante que ela atingiu a altura máxima? Então o que ele quer saber? Ele quer saber o x do vértice. Primeiro, falou em altura máxima, altura mínima, custo máximo, custo mínimo, ele está buscando alguma coordenada do vértice, ok? Porque o vértice é que nos fornece máximos e mínimos. E aqui ele quer ele quer o instante. O instante é variável livre, então é o x do vértice. Pronto, calcula o x do vértice pela fórmula menos b sobre 2a, troca b pelo a, 2 segundos. Então, 2 segundos após o lançamento, ela está lá em cima, na altura máxima, ok? Qual é essa altura máxima atingida pela bola? Bom, eu não sei qual é a altura máxima. A altura máxima é fornecida pelo y do vértice. Então, aqui você tem duas opções. Ou você calcula o y do vértice, ok? Menos delta sobre 4a. Ou você pega o x do vértice, que nós já descobrimos que é 6, e substitui direto lá na função. Se o t é igual a 6, a altura vai dar 10 metros. Então, tem duas opções para calcular essa altura máxima. 10 metros, então, tá bom? Quantos segundos após o lançamento essa bola atinge o solo? Ela atinge o solo novamente, ó. Foi jogada, subiu, desceu, atingiu o solo. Quando ela atinge o solo, gente, e o ponto inicial, são os zeros da função. Então, ele quer saber o zero da função. 1 é esse ponto inicial, provavelmente seja 0. Ou ele pode ser considerado outro tempo também, mas ele quer o final lá, ó, certo? Quantos segundos após o lançamento? Então, é a segunda raiz ali, ok? Então, calculamos as raízes, ok? Calculei por delta aqui, o delta 40, o t é menos 40 sobre mais ou menos, menos 4, mais ou menos raiz de 40, tá? Daí, assim, deixei a raiz de 40 aqui até o final, aí no finalzinho só é que eu usei ela aproximada, tá? Porque a raiz a gente não vai entender. Então, deu menos 1,156 e 5,156. Então, são esses dois valores que deu picadinha assim por causa da raiz irracional. Não tem problema. Então, eu tenho esses dois tempos. Descartamos o tempo negativo, que temos que a bola atinge o solo aproximadamente 5,16 segundos, ok? Porque eu não quero o tempo inicial, eu quero o tempo que ela caiu no chão de novo. Então, é outra raiz. 5,156 segundos ou 16. 5,16 segundos, ok? Fácil, né? E, tipo, super prático, super questões que aparecem assim na prática numa questão de lançamento de bola. O que vimos? Concavidade da parábola, voltada para cima, para baixo. Temos os pontos extremos, que é ponto de máximo e ponto de mínimo, que eu posso calcular através da fórmula x do vértice e y do vértice, ou ainda eu posso calcular como? Calcular através do ponto médio entre as raízes, ok? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!